Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estou aqui trazendo mais um vídeo e se você gostar, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho de notificações para você receber sempre as novidades do canal e partilhar com seus amigos. Bom, o assunto febre dessa semana, até um trocadilho, é sobre o coronavírus. Afinal de contas, a febre é um dos sintomas do coronavírus. A princípio eu relutei um pouquinho em gravar um vídeo a esse respeito, porque tem muita gente falando sobre isso, e quando o assunto está muito batido assim, você acaba virando mais um falando o que muita gente já está falando, quem sabe multiplicando argumentos. Mas a despeito de todo esse contexto, eu resolvi falar um pouquinho sobre essa situação. Há muita gente fazendo alguma correlação entre o coronavírus e a volta de Jesus. Afinal de contas, podemos ver aqui já um dos sinais, quem sabe até das pragas do Apocalipse ou da volta de Jesus? Eu queria responder isso para você lendo uma passagem de Apocalipse que fala sobre coisas que aconteceriam no mundo e que antecederiam a volta de Cristo. Você vê que o Apocalipse, no capítulo 6, ele fala de 7 selos que, uma vez abertos, dão sequência à abertura de um livro, que, a meu ver, seria o livro da herança que Deus vai dar aos seus servos, através de Cristo Jesus, que é o herdeiro maior. Jesus que herdou a terra com o seu sangue na cruz do Calvário, e Jesus compartilha a sua herança com os salvos. Mas sobre isso eu falarei num outro vídeo. Aqui eu queria me deter acerca dos 7 selos, ou melhor dizendo, de um deles, o selo número 4. Quando o Cordeiro, que está sentado no trono de Deus, abre o 4º selo, assim descreve o vidente de Patmos a cena. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi do 4º ser vivente, havia 4 seres viventes em torno do trono de Deus, uma voz dizendo, venha. Vi, e então eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. Ele foi dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Bom, quando a gente vê isso, esse animal que na verdade, esse cavaleiro, cujo cavalo tem uma cor estranha. Algumas traduções dizem que o cavalo era verde, outros dizem que ele era amarelo. Na verdade, no grego, é uma cor esverdeada, cor de bilis, cor de morte mesmo. E esse cavalo vinha trazendo mais uma das pragas, e entre essas pragas tinha autoridade para atuar sobre a 4ª parte da terra, através de quê? De espada, pensamos em guerra, pela fome, pensamos realmente na situação de fome do mundo, e pela mortandade, e também através de pestes. Ora, será que não seria o coronavírus uma desses detalhes previsto aqui no 4º selo? Bem, com relação ao conjunto desse capítulo 4, há várias interpretações apocalípticas. Uma delas, por exemplo, entende que esses 7 selos são uma outra forma de repetir a profecia das 7 igrejas, representando deste modo 7 períodos da história da igreja cristã, desde o seu começo até o seu fim. As 7 igrejas do Apocalipse representariam 7 fases da história da igreja e os 7 selos repetiriam mais ou menos estas fases. E este animal aqui seria justamente aquele que fala das perseguições que a igreja enfrentaria, e no 5º selo, o cume dessas perseguições seria com a alma daqueles mártires clamando debaixo do altar. Há outra interpretação também, que não é necessariamente uma negação desta, mas um desdobramento dela, que foi dada por Sir Mervyn Maxwell, Sir Mervyn Maxwell, que foi professor de História e Teologia na Andrews University. O professor Maxwell dizia que, curiosamente, os primeiros selos aqui parecem apontar para sinais da volta de Jesus, que são descritos em Mateus capítulo 24. Por exemplo, quando você vê um dos selos, fala no 5º selo, por exemplo, não apenas os 4, estou falando do 5º agora, fala dos que morreram por causa do testemunho que deram, e lá em Mateus 24 fala da perseguição que antecederia a volta de Jesus, e quando você vai no 6º selo, diz que o Cordeiro quebrou o 6º selo e houve terremoto, o sol tornou-se negro como saco de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, ou seja, sinais da volta de Jesus citados em Mateus capítulo 24. Então, Sir Mervyn Maxwell interpreta que esta nova sequência da história da igreja cristã aponta para os sinais da volta de Cristo,
que aconteceriam não apenas no fim, mas ao longo da história. Bom, e o coronavírus? Ele não aconteceu ao longo da história, é uma coisa que está acontecendo agora. E eu emplaco aqui uma outra pergunta. Algumas pessoas de mentalidade apocalíptica ficam realmente sempre vendo em qualquer guerra, em qualquer crise ecológica, em qualquer problema, um sinal de que o fim chegou, agora é o tempo do fim, agora o mundo vai acabar. Há provisões a lá Nostradamus, que agora é no ano 2000, é no ano 2020. E então, o que nós podemos dizer de tudo isso? Amigos, me chama a atenção que na Bíblia há dois extremos contra os quais a palavra de Deus faz a sua advertência. Um extremo é daquelas pessoas que ficam procurando sempre, em cada página do jornal, uma indicação de que Jesus voltará no ano seguinte. Olha que curioso, quando você vai a Mateus capítulo 24, que é pelos teólogos chamado de o pequeno apocalipse do Evangelho de Mateus, Jesus fala das coisas que iriam acontecer antes da volta dele, mas veja como Jesus narra os acontecimentos. Ele diz assim, capítulo 24 de Mateus, vamos ler aqui o versículo 4. Os discípulos haviam perguntado a Jesus que sinal haveria da vinda dele e dos acontecimentos finais do mundo, principalmente aqueles que ele descrevia da destruição de Jerusalém. Jesus respondeu dizendo assim, tenham cuidado que ninguém os engane. A primeira advertência de Jesus, cuidado para vocês não serem enganados. Então, porque haveria enganos. E ele diz, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Depois ele continua dizendo, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então Jesus deixou claro que fome tem no mundo desde que o pecado começou. Guerras tem no mundo desde que o pecado começou. Todas essas coisas existem no mundo há muito tempo. Então nós não devemos ficar agora, qualquer guerra, puxa, é o fim, vai ser ano que vem. Ah, teve um terremoto lá no Japão, puxa, é o fim, vai ser ano que vem. Não, 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 não. É necessário que essas coisas haveriam de acontecer, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores, perceberam? Porém, por outro lado, se essas coisas não são necessariamente o fim, por que Jesus as colocou aqui na sua descrição? Porque haveria um outro grupo que diria, o meu Senhor tarde virá. O meu Senhor não vem. Então, qual é o significado desses sinais que ele colocou ao longo da história? E o coronavírus seria um deles. O significado é o seguinte, Jesus em breve voltará. Mas quando será esse breve? A iminência da profecia não é necessariamente cronológica, mas é de importância. Seria mais ou menos assim. Imagine que você tem uma pedra e aqui uma outra pedra e o geólogo fala assim, puxa vida, cuidado que essa pedra está prestes a cair. A qualquer momento essa rocha poderá desmoronar e matar todo mundo que está aqui embaixo. E o próprio geólogo diz, mas essa pedra pode ficar 200 anos sem acontecer nada ou ela pode cair a qualquer momento. Se você for sensato, você não construirá sua casa aqui embaixo. Porque pode ser que nada aconteça nos próximos 200 anos ou pode ser que a pedra caia em 2 dias. Na dúvida, não ultrapasse. Então esses sinais estão dizendo que a qualquer momento o Senhor pode voltar ou pode ser que demore um pouco de tempo. De qualquer maneira, devemos ficar alerta. Devemos ficar sempre atentos para tudo o que está acontecendo. Porque haverá 2 classes de pessoas entre os perdidos. Aqueles precipitados apocalípticos que ficam sensacionalizando, permitam-me esse neologismo, sensacionalizando cada evento, colocando um carimbo apocalíptico em cada papa que levanta, em cada presidente que surge nos Estados Unidos, em cada ditador que surge no Oriente Médio. E existe, no outro extremo, uma outra classe também equivocada, daqueles que, isso não é nada, Jesus não vai voltar, tão cedo pelo menos não, na minha geração não. E quando o Senhor vier, essas 2 classes vão ser desastrosamente surpreendidas. A primeira, porque não deu atenção aos sinais dos tempos e não se preparou para a volta de Cristo. E a segunda, porque ficou acomodada demais e, novamente, não deu atenção. Ou melhor dizendo, que eu acabei
me confundindo aqui. A primeira classe daqueles apocalípticos, porque ficaram presos demais a eventos locais e acabaram seguindo atrás de falsos cristos. E a segunda classe, dos acomodados, que acabaram não se preocupando com isso. Aliás, chama minha atenção que na volta de Jesus, nem todo mundo vai reagir da mesma maneira, não. O livro do Apocalipse, já que eu mencionei os selos, diz que alguns vão pedir às pedras que caiam sobre eles e os livre da presença do dia da vinda do Cordeiro. Mas também é mencionado em Mateus capítulo 25, que alguns chegarão para Cristo na volta dele e falarão: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz curas. Note, duas classes de perdidos, cada uma com uma reação diferente. Uns desesperados pedindo as pedras que caiam sobre eles. Outros até arrogantemente levantando o dedo para o céu e falando: mas eu curei em teu nome, eu fiz curas. E Jesus falará: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Para terminar minha meditação aqui, eu quero ler para você Lucas capítulo 21. Quando Jesus fala dos sinais da volta dele, ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações pela perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois até os poderes do céu serão abalados. Perceberam isso? E ele termina dizendo no verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. O coronavírus não me permite dizer que Jesus voltará em 2020, 2022 ou 2023. Mas o coronavírus me permite dizer que Jesus voltará. E para quem ama a volta de Jesus, ele apressa a volta de Jesus, Jesus está voltando todos os dias, porque ele está preparado como se o Senhor viesse hoje. Ele não está preso apenas a uma cronologia do tempo, no sentido de que nós temos que estar mais prontos para a volta de Jesus hoje do que quem viveu há 2000 anos atrás. Não é isto. Se nós amamos a volta de Cristo, nós desejamos que ele volte amanhã. Repetindo então e concluindo, o coronavírus não me permite dizer quando Jesus voltará, mas permite dizer que ele está perto de voltar, pois as pessoas estão angustiantes, desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas a volta de Jesus será o dia como um ladrão, para aqueles que não estiverem preparados. Para os que estiverem preparados, será um dia de regozijo. Então, mais do que querer saber quando Jesus voltará, procure saber como ele voltará para não ser enganado e desejar a volta dele. Eu oro a Deus agora, pelo mundo que está caótico, pela situação que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, pelos tempos solenes. Sabe por quê? Eu termino com isso aqui para você pensar. Se você tivesse alguém cardíaco na família e a pessoa começasse a ter uma dor no lado esquerdo do peito, nem sempre essa dor é um infarto. Ela pode ter uma dor, sei lá, uma dor muscular, até gases podem dar uma dor no peito, simulando um ataque cardíaco. Mas se a pessoa é cardíaca, na dúvida, o que você faz? Você espera para ver ou corre com ela para o hospital? Obviamente você corre com ela para o hospital, porque é melhor chegar no hospital e o médico falar que não é nada, do que pensar que não é nada e ela morrer ali na sala, na sua frente, porque você negou auxílio. O mundo está profeticamente cardíaco. E nesse exato momento, com coronavírus e outras coisas que eu posso mencionar em outros vídeos, estamos vendo uma dor terrível no lado esquerdo do peito do mundo. Essa dor pode ser apenas uma dor passageira, como tantas outras crises que o mundo passou, e daqui a 50 anos Jesus não voltou. Ou pode ser a dor do ataque cardíaco. Na minha comparação, a dor final, a dor última, que indica que o Senhor está voltando. Pense nisso. Jesus em breve voltará. Prepare-se para encontrar com seu Senhor, porque esse será o maior acontecimento de toda a história. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. As pessoas na igreja muitas vezes não compreendem o que estou a dizer. Esse é o maior desafio para mim. Como fazer parte do mundo como sal, tal como Jesus disse que deveríamos ser o sal, e ao mesmo tempo estar próximo de Deus. Esse é o desafio para mim e para a minha família. Estar perto de Deus e das pessoas lá fora.
Trabalho em grande medida com pessoas que não são cristãs. O pastor Jan vive em Košice, na Eslováquia. O que ele mais gosta é de trabalhar com pessoas que não conhecem o amor de Deus por elas, em especial a comunidade cigana. Muitas pessoas não se associam aos ciganos e encontram formas de manter a distância. Anos de diferenças culturais criaram barreiras entre os grupos étnicos na região, mas mesmo assim, Jan sente que foi chamado para evangelizar. Ele organiza frequentemente atividades com o Clube de Desbravadores e saídas para crianças e jovens carenciados. Ao trabalharmos com as crianças, podemos tocar o coração dos pais. Se eu for bom para as crianças, os pais também ficam contentes. O pastor Jan trabalha nos arredores de Košice, entre a comunidade cigana. Em cada visita, ele leva presentes. Estes simples presentes abrem portas e mostram-lhes que ele se interessa por eles. Os ciganos têm vidas difíceis. Nesta casa vivem 7 famílias juntas. Uma das mães é adventista do 7º dia e ela ensina histórias da Bíblia às crianças. O pastor Jan passa por aqui para cumprimentar os amigos e levar uma palavra de ânimo. Antes de sair, o grupo tira uma fotografia em conjunto para relembrar este momento especial. Apresento-vos a Mónica. Desde tenra idade, ela queria muito participar nas atividades dos desbravadores, mas teve de enfrentar muitas dificuldades com a família, pois achavam que os adventistas não seriam uma boa influência na sua vida. O pastor Jan ensinou a Mónica importantes verdades da Bíblia. Também a ajudou a encontrar forças para ser bem-sucedida apesar da oposição da família e das poucas oportunidades na sua comunidade. Hoje, a Mónica é um exemplo para os outros na sua aldeia. Ela é bem instruída, fez uma licenciatura na universidade e trabalha como coordenadora educativa no centro comunitário da sua vila. Mónica era uma pessoa muito especial. Ela foi como um milagre. Ela queria saber tudo sobre Jesus, queria ler a Bíblia de forma adequada e depois começou a ensinar a Bíblia a outras pessoas. Gosto muito de ver a alegria nos olhos das crianças quando vêm cá. Elas podem ver que eu mudei por causa de Jesus. Fico muito feliz quando elas dizem que querem estar mais perto de Jesus e ter uma história como a minha. Mónica e o marido agora lideram 3 grupos de jovens e crianças na Igreja Adventista local. Eles esperam poder discipular outras pessoas na comunidade e restaurar relacionamentos para que a Igreja de Deus possa crescer. Ore, por favor, pelos ministérios evangelísticos do pastor Jan e da Mónica. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado irá apoiar este trabalho com as crianças vulneráveis na Eslováquia e na República Checa. Irá também ajudar a construir uma igreja com um centro infantil na Bulgária e ajudará a educação adventista em Espanha e na Alemanha. Obrigado pelo seu apoio à oferta do 13º sábado.
Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vem o texto desta tarde. Vinde a mim. Por que vinde a mim? Porque você foi embora. Você está longe. Eu estou longe. O ser humano está longe. Queridos, a Bíblia é um permanente convite, é um permanente apelo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia é um convite, é um chamado, é um apelo. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. A Bíblia basicamente é uma história. Deus correndo atrás do ser humano, o ser humano fugindo de Deus e escondendo-se.
Isso você encontra nas primeiras páginas da Bíblia, quando Adão e Eva, depois de pecarem, se esconderam atrás de uma árvore. E Deus chega chamando: vinde a mim. Adão, aonde está você? A Bíblia começa com um convite: Adão, aonde está você? E a Bíblia termina com um convite. Apocalipse, o último capítulo, a partir do versículo 17, e o Espírito e a igreja dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E o que tenha sede, venha e beba. Convite. A Bíblia começa com um convite, termina com um convite. Qual é o último livro do Velho Testamento? Malaquias. É um convite: tornai-vos a mim e eu me tornarei para vós. Convite. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Vinde a mim todos os que estáis trabalhados e cansados. Convite. A Bíblia é um permanente convite. Deus chamando, chamando, chamando. O ser humano fugindo, fugindo, fugindo. A minha pergunta é: por que Deus chama tanto? Eu te digo uma coisa: Deus te chama porque você é o mais precioso que existe neste mundo para Deus. Especialmente em reuniões como estas, em meio da multidão, você se sente uma formiguinha. Quem sou eu? Pergunta. Aí, em meio da multidão você está, de repente com o coração sangrando, desempregado, casamento desfeito, filho nas drogas, chega à noite e não consegue dormir, não sabe o que fazer, atormentado pelo peso da culpa, machucado pelos próprios erros, semi-destruído, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, está aqui, chorando por dentro, esperando que Deus opere um milagre em você. Aí chega o convite: filho, se você me der a oportunidade, eu sou capaz de fazer o que você nem sequer imagina. Pena que o ser humano não compreende isto. Luta sozinho, escondido atrás da árvore, porque o ser humano hoje continua levantando árvores. Por exemplo, a árvore de não tenho tempo. Pastor, não tenho tempo. Não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada. Trabalha, 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 corre, 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 e no entanto não constrói nada. Está tudo igual, cada vez pior. Não tem tempo para Deus. Deus é um detalhe, quando deveria ser a pedra angular, a coluna principal da vida. Um dia me convidaram aqui em São Paulo para conversar com um dos homens mais ricos deste país. Foi impressionante quando cheguei a ver ele, porque eu conhecia ele da televisão, tinha visto ele muitas vezes. A secretária deles, a secretária executiva dele é membro de nossa igreja, e num Natal deu de presente um livro meu. E num momento em que ele se sentia mal, deprimido, pediu para a sua secretária falar comigo. Ela me localizou. Eu estava de passagem para um outro país, parei em São Paulo, atendi o convite. Ele me estava esperando no Terraço Itália. Se um dia forem a São Paulo, tem um restaurante lá em cima, no último andar do Terraço Itália. E se durante a noite não tem névoa, o que é raro em São Paulo, você pode ver um quadro, um panorama maravilhoso da cidade de São Paulo. Ele estava lá, me aguardando. E ele disse uma coisa interessante: pastor, o senhor sabe que eu sou muito rico? Falei: sim, eu sei. O senhor não tem ideia de quanto dinheiro eu tenho? Não, não tenho, mas eu suponho que é muito. Ele disse: mas pastor, eu não sempre fui rico. Eu nasci pobre. E tudo isto eu construí com trabalho, com suor, com esforço, com privações. Agora meus filhos vão receber uma herança, um patrimônio milionário.
Ele disse: pastor, geralmente pessoas ricas são pessoas injustas. Eu tento ser o homem mais justo com os meus trabalhadores. Eu pago fielmente os meus impostos. Eu não traio minha esposa. Eu sou um bom cidadão, correto. Moralmente não faço nada de errado. Eu dentro de mim pensava: o que será que este homem quer? E ele lançou a pergunta: mas pastor, quando chega a noite eu não consigo dormir. Eu me viro na cama de um lado para outro, não consigo dormir. É uma sensação esquisita dentro de mim. É como se eu devesse alguma coisa para alguém. Mas pastor, eu não devo nada para ninguém. Tem gente que me deve, mas eu não devo. É um vazio que dói. E eu chamei o Senhor para que me diga uma coisa: o que acontece comigo? O que me falta? Por que não consigo ser feliz? Eu só lhe peço duas coisas: não me peça para eu me tornar membro da sua igreja. Segundo, não me fale de Jesus. Falei para ele: mas o senhor sabe que eu sou um pastor? E ele ficou como que bravo e disse: sim. E pastores não podem falar de outra coisa? Pastores só sabem falar de religião, de Jesus, de Bíblia? Não pode falar de outra coisa? Falei: sim, eu posso lhe falar da cotação do dólar, da bolsa dos valores, de cultura, de geografia, de esportes, do que o senhor quiser. Agora, o senhor me perguntou o que me falta. Dólares, com toda certeza, não lhe falta. Ações na bolsa de valores, não lhe falta. Cultura, não lhe falta. O que lhe falta é um sentido espiritual para a vida. O que lhe falta é Jesus. Mas o Senhor me disse: não me fale de Jesus. O que vou lhe falar? E assim como este homem, queridos, ao longo da vida, em diferentes lugares do mundo, tenho encontrado pessoas que estão sofrendo, estão se afundando, estão morrendo, estão agonizando em qualquer aspecto da vida. Não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, mas o orgulho, a soberbia não lhes permite reconhecer: eu sou um ser humano e preciso de Deus. Sofrem, choram, não sabem o que fazer, mas não aceitam Jesus. Estava estudando em Nova York, numa escola no Rockefeller Center. Um dos meus professores era um francês naturalizado americano, agnóstico, ateu, não acreditava nem em Deus, nem no diabo, nem em nada. Quando ele ficou sabendo que eu era pastor, me levava todos os dias a conversar de religião. Não porque ele quisesse saber, não porque ele tivesse interesse na religião, me levava a conversar de Deus, porque eu jamais vi uma mente tão brilhante, tão aguda, tão analítica como é deste homem. Ele podia vir neste momento e te provava que era meio-dia. Mas você dizia: mas como, se já não tem sol? Ele tinha uma capacidade de argumentar que era capaz de provar-te que neste momento é meio-dia. E ele, com seus argumentos, me encaixotava. Eu não tinha para onde ir. Argumento por argumento, eu tinha que reconhecer que ele tinha me derrotado. Agora, te digo uma coisa, querido: eu posso não ter argumentos às vezes para provar a um agnóstico que Deus existe. Posso não ter argumentos, mas, querido, glória a Deus que a existência de Deus não depende dos meus argumentos. Deus é Deus. Deus está por encima de qualquer argumento humano. Deus está por encima da incredulidade humana. Não é o fato de você crer ou não crer que altera alguma coisa a existência de Deus. Não é o fato de você aceitar ou não aceitar que vai mudar a existência de Deus. Deus é eterno.
desde os séculos até os séculos, o eterno, soberano. Não é o homem que vai determinar a existência de Deus, é Deus que determina a existência do homem. Mas aí estava o homem, argumentando e provando-me que Deus não existe. E chegou um momento em que eu lhes disse: professor, tudo bem, vamos fazer de conta que Deus não existe. O senhor tem razão, mas vamos dizer que o senhor tem um filho, um único filho de 20 anos. O senhor seria capaz de dar a vida por esse filho? O senhor ama com todo o seu coração esse filho, e esse único filho está afundado completamente nas drogas. O senhor já gastou dinheiro, já pagou psiquiatras, psicólogos, conselheiros, já levou esse filho para os melhores lugares de recuperação e nada. Seu filho está morrendo dia a dia, se acabando nas drogas, e o senhor acaba de me provar que Deus não existe. E se os homens nada podem fazer e Deus não existe, então me diga, que esperança resta para seu filho? Naquele momento os olhos desse homem se encheram de lágrimas, engoliu saliva e disse: vamos fazer um break. E saiu. No dia seguinte eu me enterei de algo que me assustou. Esse homem, a quem eu não conhecia, porque tinha visto apenas lá nas aulas, esse homem tinha um filho, um único filho, de 20 anos, afundado completamente no mundo das drogas. E ele já tinha feito de tudo para salvar seu filho. E ele acabava de me provar, entre aspas, que Deus não existe. E se Deus não existe, que esperança havia para esse filho? 2 meses depois chegou o momento de partir para o Brasil. Os professores fizeram uma reunião de despedida, porque ao longo de 3 meses Deus me ajudou a conquistar o coração de todos esses professores, e eles passaram a me chamar de pastor, assim, nos corredores da escola. Me fizeram uma despedida. Eu entrei no elevador indo embora, 20 andares, tinha que descer. E quando a porta do elevador ia fechar, o professor ateu entrou. Ficamos os dois sozinhos enquanto o elevador descia. E eu sentia que ele queria dizer alguma coisa, mas não dizia. Oh querido, orgulho, o preconceito são 2 coisas terríveis, porque você está morrendo por dentro, você está feito pedaços, você está afundado na vida, mas não se entrega, não se rende. O preconceito, a soberbia humana, a louca ideia de que você pode sozinho, te domina, te subjuga, te oprime, te cansa. Aí estava um homem comigo no elevador, desesperado, angustiado, mas o orgulho era grande. Eu sabia o que queria dizer e não conseguia dizer. A porta do elevador se abriu. Disse para ele: até logo, professor, muito obrigado, e saí. Quando já estava chegando na porta na rua, ele disse: pastor, espera um pouco. E correu a mim e me abraçou. Estava choroso e me disse algo triste. Pastor, e o homem tremia: pastor, o senhor sabe que eu não acredito em Deus, mas o senhor acredita. Por favor, pastor, peça a seu Deus que liberte a meu filho. Que tragédia. Ele podia pedir a Deus, meu Deus podia ser o Deus dele, mas não se entregava, não se rendia. Estarei pregando esta tarde aqui para alguém que há muito tempo está arruinado. Você está caindo aos pedaços. Tua vida emocional, tua vida profissional,
tua vida familiar, tua vida financeira. Mas você não se entrega. Agora vem Jesus e diz: vinde a mim. Por quê? Porque você está longe. Trabalha, nunca realiza. Poupa, não existe nada. Corre atrás do prazer como um louco e só se machuca. Voa tentando ser feliz e acaba engaiolado. E agora vem Jesus e te diz: vinde a mim, para ter descanso, para não passar mais noites virando na cama desesperado, angustiado, tomando comprimido para dormir. Vinde a mim. Deixa de lado teu orgulho, deixa de lado teu preconceito. Vinde a mim, entregue-se, tomai meu jugo, eu vos aliviarei, eu colocarei paz em teu coração. Eu te digo uma coisa, esta tarde, querido, você pode correr pela vida buscando e buscando, jamais vai achar. Você pode correr, procurar, tentar, lutar, caminhar por caminhos ilícitos, tentando ser feliz, entrar no mundo emaranhado das aberrações, das depravações, tentando encontrar prazer. Vai ficar louco, desesperado e vazio. E vai chegar um momento em que vai pensar que a única saída é a morte. E agora vem Jesus e te diz: vinde a mim. Aí estava Adão atrás da árvore, nu, semidesnu. Tinha tentado cobrir a nudez da alma com miseráveis folhas de figueira. E Jesus disse: vinde a mim. E o homem sai. E Deus tira essas folhas de figueira. E um cordeiro é sacrificado. E o sangue do cordeiro é derramado. E esse sangue vai manchando cada página da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Esse sangue vai gotejando ao longo da história, até brotar aos raudais no Calvário. E é com a pele desse cordeiro que Deus cobre a nudez do homem. E sabe o que Deus está te dizendo? Que a única saída, a única esperança é Jesus. Não há nada que você possa fazer. Há três coisas, queridos. Reconhece primeiro, você não pode. A humanidade moderna pode dizer: há energia dentro de você. Tira a energia, tira a força interior. Mentira. Dentro de você só há um poço de egoísmo, de orgulho, de cobiça, de inveja, de mentira. Portanto, primeiro passo, reconhece: você não pode, eu não posso, nós não podemos. Segundo, embora nós não podemos, Deus sim pode. E em terceiro lugar, vinde a mim. Traz tuas derrotas, traz teu passado, traz tuas tristezas, traz tua angústia. Vinde a mim. E querido, ao longo da minha vida, eu tenho visto milhares e milhares de pessoas em noites como esta chegarem à frente, levando a vida destruída. E anos depois tenho encontrado essas pessoas completamente transformadas. Um ano desses eu estava em São Paulo, em nossa universidade, na Faculdade de Teologia. Havia um concílio de pastores. Um jovem pastor correu, me deu um abraço e disse: pastor, que emoção poder abraçá-lo. Eu queria vê-lo há tanto tempo. A única vez que eu vi o Senhor foi assim, distante, de longe, lá no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. 1988, agosto.
Pastor, eu era um pobre drogado, roqueiro, cabelo até os ombros, e uma noite de sábado, drogado, entrei no ginásio, porque as portas estavam abertas, drogado, assentei lá em cima, haviam grupos musicais cantando, de repente eu senti como que estava nos céus, música maravilhosa, enterneceu meu coração, e eu drogado lá em cima, e o Senhor entrou para pregar, e o Senhor pregou com tanta convicção, e o Senhor aquela noite disse assim: esta noite você tem dois caminhos, ou você desce e entrega a vida a Cristo, e sua vida é transformada completamente, ou você sai e vai continuar a vida de miséria, de dor e de pecado que tem vivido até aqui. Esta é tua única oportunidade. Venha a Jesus esta noite, entregue sua vida a Jesus. E pastor, eu acreditei, apesar de que minha mente estava embrutecida pelas drogas, eu acreditei e me agarrei dessa promessa maravilhosa de Cristo. E em meio de minha mente escurecida, entrou um raio de luz, me mostrando: este é o único caminho. E quando o Senhor começou a chamar as pessoas, eu comecei a descer, pisando no corpo das pessoas. O estádio estava completamente cheio. Aquele rapaz de cabelo comprido que chorava à frente, era eu, drogado. Mas aquela noite, pastor, eu nasci de novo. O Senhor foi embora, mas eu fiquei. Comecei a estudar a Bíblia, encontrei a igreja, me batizei, fui a estudar teologia, e hoje, pastor, eu sou um pastor como o Senhor. Somos colegas no ministério. Oh querido, essa não foi nem a primeira nem a última pessoa. Esta noite você pode estar aí com a vida destruída. Você pode ter vindo só por curiosidade. Você pode ter parado aqui por coincidência, por curiosidade, não interessa. Esta é tua noite. Hoje é dia de boa nova. Hoje é dia de salvação. A Bíblia diz: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. E você está ouvindo a voz de Deus. E é por isso que eu vou te fazer um convite. Um convite para entregar-se a Jesus. Um convite para entregar-se ao repouso que Jesus te oferece, ao descanso que Ele te oferece. Um convite para entrar nas asas da esperança. Um convite para renascer. Um convite a dar o grito de liberdade. Um convite para começar uma nova experiência. Desistir.